Minha irmã roubou minha identidade para viver uma vida dupla com meu marido. E eu só descobri tarde demais. Desde pequena, sempre foi assim. Ela tinha tudo, e eu corria atrás. Minha irmã sempre foi a favorita. Não era coisa da minha cabeça. Qualquer pessoa de fora percebia. Na escola, ela era a estrela. Em casa, era orgulho. Se tirasse uma nota mediana, já era motivo de elogio. Se eu tirasse uma nota alta, era só o esperado. Ela era bonita, carismática, sabia conversar com qualquer pessoa. Mas o que mais chamava atenção não era isso. Era a facilidade. Tudo parecia vir até ela. Amizades influentes, oportunidades boas, portas abertas. Enquanto eu precisava insistir, esperar, me frustrar, ela simplesmente chegava e as coisas aconteciam. E com o tempo, isso moldou quem ela era. Ela passou a acreditar que aquilo tudo era porque ela era melhor, que merecia mais, que, de alguma forma, a vida devia mais a ela do que aos outros, inclusive mais do que a mim. Eu cresci aprendendo a ficar no meu lugar, a não competir, a aceitar que minha história seria diferente. E com o tempo, isso deixou de doer, porque eu comecei a construir algo que ela nunca teve. Coisas simples, reais. Cada conquista minha vinha com esforço, com história, com significado. E foi assim que eu conheci meu marido. Nada de conto de fadas. A gente se conheceu num momento comum, sem nada de especial por trás. Mas foi acontecendo, devagar, sólido, verdadeiro. Ele não era perfeito. Não era rico. Não tinha status. Mas tinha algo raro hoje em dia. Ele era constante. Ele ficava. E para mim, aquilo era tudo. Nosso casamento não era luxuoso, nem cheio de ostentação, mas era leve. Tinha respeito, parceria, verdade. Era o tipo de coisa que não chama atenção de fora, mas que sustenta uma vida inteira. E pela primeira vez na vida, eu senti que tinha algo que era só meu, algo que minha irmã não tinha. E foi exatamente aí que as coisas começaram a mudar. Ela voltou a se aproximar. Do nada. Mensagens frequentes. Perguntas sobre minha rotina. Comentários como se estivesse tentando recuperar o tempo perdido. Começou a aparecer na minha casa com mais frequência, às vezes sem avisar. Dizia que estava com saudade, que queria ser mais presente, que a gente precisava se reconectar. E eu acreditei. Porque no fundo, por mais difícil que sempre tivesse sido, eu ainda queria ter uma irmã de verdade. Mas tinha algo errado. Era sutil no começo, mas estava lá. Ela não só conversava, ela analisava. Observava como eu falava, como eu me vestia, como eu me comportava dentro de casa. Reparava nos detalhes mais pequenos, coisas que ninguém presta atenção normalmente. Ela fazia perguntas demais. Sobre horários, sobre hábitos, sobre coisas íntimas do meu casamento. E aos poucos, ela começou a se aproximar dele também. Sempre de forma controlada. Nada explícito. Nada que desse para apontar diretamente. Mas eram olhares que demoravam um pouco mais. Risadas que se prolongavam. Comentários que pareciam inocentes, mas tinham um fundo estranho. E mesmo assim, eu ignorei. Porque admitir aquilo significava encarar uma possibilidade que eu não queria nem considerar. Então eu me convenci de que era coisa da minha cabeça. Que eu estava exagerando. Que ela só estava tentando se aproximar. Mas enquanto eu tentava manter tudo normal, ela já estava um passo à frente. Ela começou a saber coisas que eu não lembrava de ter contado. Reagia a situações antes mesmo de eu explicar. Em algumas conversas, parecia que ela já sabia exatamente o que eu ia dizer. E teve um dia específico que eu nunca vou esquecer. Eu cheguei em casa mais cedo do que o normal. Não avisei ninguém. Era para ser só mais um dia comum. Mas quando eu entrei, o clima estava estranho. Silêncio demais. Como se algo tivesse sido interrompido. Eles estavam lá. Os dois. Nada fora do lugar. Nenhuma cena óbvia. Nenhuma prova concreta. Mas tinha alguma coisa. Algo no olhar dele. Algo na postura dela. Que não encaixava. E pela primeira vez, eu não consegui ignorar. Porque naquele momento, um pensamento atravessou minha cabeça com uma força absurda. E se eu não fosse a única vivendo a minha própria vida? E se, sem eu perceber, alguém já tivesse começado a tomar o meu lugar? Depois daquele dia, eu não consegui mais ignorar. Tinha alguma coisa acontecendo.
E por mais que eu tentasse me convencer do contrário, tudo começou a se encaixar de um jeito perturbador. As perguntas dela, os detalhes que ela sabia, a forma como ela se movimentava dentro da minha casa, como se conhecesse cada canto. Não era só aproximação. Era estudo. Era como se ela estivesse aprendendo a ser eu. No começo, eram mudanças pequenas. Ela começou a usar roupas parecidas com as minhas. Primeiro uma coincidência aqui, outra ali, depois virou padrão. As mesmas cores, os mesmos cortes, até combinações que eu usava em dias específicos. Depois veio o jeito de falar. Expressões que eram minhas. Gírias que eu usava sem perceber. Até o ritmo da fala, em alguns momentos, era praticamente idêntico. Aquilo começou a me dar um desconforto estranho. Como se eu estivesse me vendo de fora. Mas o pior ainda não era isso. Porque ela não estava só me imitando. Ela estava se adaptando à minha vida. Ela começou a aparecer nos mesmos lugares que eu frequentava. Padaria, mercado, até caminhos que eu fazia no dia a dia. Só que tinha um detalhe. Às vezes, eu não estava lá. E mesmo assim, alguém dizia que me viu. A primeira vez que aconteceu, eu nem dei importância. Uma amiga comentou: "Te vi ontem, você nem falou comigo." Eu ri, disse que devia ser alguém parecido. Mas aí aconteceu de novo. E de novo. Um vizinho falou que me viu saindo de casa mais cedo. Um conhecido disse que conversou comigo na rua. Uma mulher da igreja comentou de algo que eu falei, mas que eu nunca disse. E aos poucos, aquilo deixou de ser coincidência. Todas as histórias batiam. A mesma roupa. O mesmo jeito. A mesma forma de falar. Era eu. Mas não era eu. Foi aí que o medo começou a crescer de verdade. Eu tentei confrontar minha irmã. Mas fui com cuidado. Sem acusar diretamente. Só que ela era boa. Sempre desviava. Fazia piada. Me chamava de exagerada. Dizia que eu estava estressada demais. E o pior, ela falava com tanta naturalidade que, por alguns momentos, eu quase acreditava. Quase achei que estava ficando paranoica. Mas então, veio o detalhe que mudou tudo. Meu marido começou a agir estranho. Pequenas coisas no começo. Ele comentava sobre conversas que eu não lembrava de ter tido. Fazia referências a situações que nunca aconteceram comigo. "Ué, mas você não falou isso ontem? Você não comentou aquilo comigo mais cedo?" E eu sempre respondia a mesma coisa. "Não, não fui eu." No começo, ele achava que eu tinha esquecido. Depois, começou a ficar confuso. E eu também. Até que um dia, eu vi algo que não dava mais para ignorar. Ele tinha deixado o celular na mesa. Eu não era de mexer, nunca fui. Mas alguma coisa dentro de mim insistiu. E eu olhei. Tinha uma conversa aberta. Sem nome salvo. Mas íntima demais. O tipo de conversa que só existe entre duas pessoas muito próximas. O jeito de falar. As palavras. As referências. Era exatamente como eu falava. Como eu escrevia. Como eu me expressava. Mas eu nunca tinha mandado aquelas mensagens. Meu coração começou a acelerar. Minhas mãos ficaram frias. Porque naquele momento, só existiam duas explicações possíveis. Ou meu marido estava envolvido com outra mulher. Ou ele achava que estava falando comigo. E quando eu olhei melhor, quando eu prestei atenção nos horários, nas respostas, nos detalhes, eu percebi algo ainda pior. Aquilo não era escondido. Aquilo era natural. Como se fosse rotina. Como se aquela conversa fizesse parte do dia a dia dele. E foi aí que a verdade começou a tomar forma na minha cabeça. Ela não estava só me copiando. Ela não estava só me observando. Ela já tinha entrado na minha vida. Ocupado meus espaços. Falado com as minhas pessoas. E, de alguma forma, feito meu próprio marido acreditar que ela era eu. E o pior de tudo, eu ainda não sabia até onde aquilo já tinha ido. Depois daquela conversa no celular, eu não consegui mais dormir. Minha cabeça não parava. Era como se alguém tivesse apertado um botão dentro de mim. E, de repente, tudo que antes parecia desconexo começou a se encaixar. Cada detalhe dos últimos meses. Cada conversa estranha. Cada sensação ignorada. Cada momento em que eu escolhi não desconfiar. As confusões do meu marido. As pessoas dizendo que me viram. O comportamento da minha irmã. Nada mais parecia coincidência.
Tudo apontava para uma coisa que eu ainda não tinha coragem de admitir. Ela não estava só se passando por mim. Ela já estava vivendo como se fosse eu. E não era algo pontual. Não era um momento isolado. Era contínuo, organizado, planejado. E eu precisava provar isso. Mas não podia agir por impulso. Sem escândalo. Sem confronto direto. Porque, no fundo, eu ainda não sabia até onde ela tinha ido. E eu tinha medo da resposta. Medo de descobrir que aquilo era muito maior do que eu imaginava. Então eu comecei a observar. Fiquei mais quieta. Mais atenta. Parei de reagir, parei de questionar, e comecei a assistir. Passei a reparar nos horários do meu marido. Nos momentos em que ele dizia que ia sair. Nas mensagens que chegavam e que ele respondia rápido demais, ou escondia. Comecei a cruzar informações. Testar pequenas coisas. Dizer uma coisa e fazer outra. Criar situações para ver o que acontecia. E quanto mais eu observava, mais claro ficava. Eles tinham uma rotina, um padrão. Dias em que coincidiam, horários que batiam, momentos em que eu não estava, e alguém ocupava o meu lugar. Até que veio o primeiro choque real. Um dia, eu disse para ele que ia passar a tarde inteira fora. Inventei um compromisso. Falei com naturalidade, como se fosse algo normal. Ele reagiu normalmente. Nada fora do esperado. Mas eu não fui. Fiquei perto de casa. No carro. Esperando. Observando. Meu coração estava acelerado o tempo todo. Uma mistura de medo, com uma certeza que eu ainda não queria aceitar. Os minutos foram passando devagar. Lentos. Pesados. Até que, eu vi. Ela chegou. Minha irmã. Parou em frente à minha casa. Desceu com calma. Sem pressa. Sem olhar para os lados. E entrou. Na minha casa. Com a chave. Sem hesitar. Sem medo. Como se aquele lugar fosse dela. Como se ela já tivesse feito aquilo muitas vezes. Meu coração disparou na hora. Minhas mãos começaram a tremer. Eu fiquei paralisada por alguns segundos, tentando processar o que eu estava vendo. Mas não era só isso. Minutos depois, ele chegou. Meu marido. Estacionou. Desceu. E entrou. Normalmente. Sem surpresa. Sem pausa. Sem questionamento. Como se já soubesse exatamente quem estava lá dentro. Como se aquilo fosse rotina. Foi ali que algo dentro de mim quebrou. Mas mesmo assim, eu não entrei. Eu precisava ter certeza. Precisava ver. Precisava sentir. Até onde aquilo ia. Então eu esperei. Cada minuto parecia uma eternidade. O silêncio dentro do carro era sufocante. Minha mente gritava, mas meu corpo não se movia. Até que, em um impulso, eu saí. Devagar. Fui pelos fundos da casa. Cada passo parecia mais pesado. Como se eu estivesse me aproximando de algo que eu nunca mais conseguiria desver. E fui até a janela lateral. Aquela que dava para a sala. Respirei fundo. E olhei. O que eu vi? Não foi só uma cena. Foi uma confirmação. Ela estava lá. Sentada no meu lugar. No meu sofá. Na minha casa. Com ele. Conversando. Rindo. Como se fosse eu. Como se aquela fosse a vida dela. Como se ela tivesse pertencido ali desde sempre. E o pior. Não havia estranhamento nenhum. Nenhuma dúvida. Nenhuma hesitação. Ele não parecia confuso. Não parecia enganado. Ele olhava para ela, como sempre olhou para mim. Com naturalidade. Com intimidade. Falava com ela, como sempre falou comigo. Como se não houvesse diferença. E naquele momento, a ficha caiu de verdade. Não foi um choque. Foi uma certeza. Fria. Direta. Dolorosa. Ele sabia. Ele sempre soube. Aquilo não era um engano. Não era confusão. Não era manipulação escondida. Era escolha. Meu corpo inteiro gelou. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era só dor. Era uma espécie de vazio. Como se, naquele instante, eu tivesse sido apagada. Substituída. E o pior de tudo, com consentimento. Não era só minha irmã. Ele fazia parte disso. Os dois estavam vivendo aquilo, juntos. Construindo algo em cima da minha vida. Dividindo momentos, usando meu nome, ocupando meus espaços. E eu?
Eu era só a versão oficial. A que existia para manter as aparências. A que assinava documentos. A que aparecia em público. A que sustentava a realidade. Enquanto, por trás, eles tinham criado outra. Uma vida paralela. Uma mentira viva. Usando meu nome. Minha rotina. Minha identidade. Minha história. Eu não entrei. Não fiz escândalo. Não gritei. Não confrontei. Porque, naquele momento, não adiantava. Nada do que eu fizesse ali mudaria o que já estava acontecendo. Então eu voltei. Devagar. Em silêncio. Entrei no carro. E fiquei parada. Sem saber quanto tempo passou. Talvez minutos. Talvez horas. Mas por dentro, tudo já tinha quebrado. E quando algo quebra nesse nível, não faz barulho. Só, deixa de ser o que era. Porque agora eu sabia. Sabia que não era imaginação. Não era paranoia. Não era exagero. Era real. Cruel. Calculado. Minha irmã tinha roubado minha identidade. E meu marido tinha aceitado. Tinha participado. Tinha escolhido. Mas ainda tinha uma coisa que não saía da minha cabeça. Uma pergunta que não me deixava em paz. Por quê? Ela já tinha tudo. Sempre teve. Facilidade. Oportunidades. Uma vida que sempre pareceu melhor que a minha. Então por que querer justamente a minha vida? Por que descer até isso? Por que arriscar tudo? Por algo que, para ela, nem deveria fazer falta. E mais do que isso, até onde eles estavam dispostos a ir? Porque naquele momento, eu percebi uma coisa com uma clareza assustadora. Isso não era só um erro. Não era só uma traição. Era algo muito maior. E ainda não tinha acabado. Na verdade, estava só começando. Depois do que eu vi, eu tive certeza de duas coisas. Eu não podia confrontar de qualquer jeito. E eu não podia perder a cabeça. Porque aquilo não era só traição. Era crime. Minha irmã não estava só se passando por mim por diversão. Ela estava usando minha identidade de verdade. E meu marido estava participando disso conscientemente. Então eu fiz a única coisa que ainda me restava. Eu comecei a jogar o jogo deles. Continuei agindo normal. Em casa, com ele, eu era a mesma. Conversava, sorria, fingia não perceber nada. Com ela, mantive a postura de sempre, tranquila, até um pouco distante. Mas por dentro, eu estava montando tudo. Comecei a guardar provas. Prints de mensagens. Registros de horários. Pequenos detalhes que, isolados, não significavam muito, mas juntos contavam a história inteira. Passei a observar quando ela aparecia, quando ele saía, quando coincidiam. Cruzei tudo. E aos poucos, o quebra-cabeça foi se formando. Eles tinham horários. Dias específicos. Momentos em que eu não estava. E ela estava no meu lugar. E não era só dentro de casa. Ela estava indo a lugares sendo eu. Assinando coisas. Se apresentando como se fosse eu. Usando meu nome com naturalidade. E foi aí que eu entendi o tamanho real do que estava acontecendo. Ela não queria só viver uma fantasia. Ela queria ser eu oficialmente. Ter minha vida inteira. E o mais irônico era que ela já tinha tudo. Sempre teve mais do que eu. Mas mesmo assim, aquilo não bastava. Porque não era sobre ter. Era sobre tomar. Era sobre provar que podia pegar qualquer coisa, inclusive a vida da própria irmã. Mas ela cometeu um erro. Um erro enorme. Ela começou a acreditar tanto na própria mentira, que passou a agir com excesso de confiança. E foi exatamente isso que eu usei. Eu marquei um encontro. Com ela. Disse que precisava resolver umas coisas de documento. Algo simples. Formal. Ela aceitou na hora. Sem desconfiar. Claro. Afinal, na cabeça dela, ela já era eu. No dia, eu fui preparada. Com tudo organizado. Documentos, registros e, mais importante, testemunhas. Quando ela chegou, estava calma. Confiante. Até arrogante. E então eu comecei. Fui conduzindo a conversa de forma natural, fazendo perguntas simples, coisas que só eu saberia responder com precisão. E ela respondeu. Sem hesitar. Como se fosse eu. Como se tivesse direito àquilo. Até que chegou o momento. O ponto sem volta. Eu pedi para ela confirmar minha identidade. Nome completo. Dados pessoais.
Assinatura. E ela fez. Na frente de todo mundo. Sem perceber. Sem questionar. Ela se declarou. Como eu. E naquele instante, ela caiu. Porque tudo que ela precisava para se tornar eu acabou sendo exatamente o que provou que ela não era. Os documentos foram apresentados. As inconsistências vieram à tona. As provas que eu juntei começaram a fazer sentido. E pela primeira vez, ela perdeu o controle. Tentou negar. Tentou inverter. Tentou me atacar. Mas já era tarde. Porque naquele momento, não era mais só uma disputa entre irmãs. Era falsidade ideológica. Era fraude. Era crime. E meu marido também estava lá. E quando tudo começou a desmoronar, ele não conseguiu sustentar. Ficou em silêncio. Sem reação. Sem defesa. Porque no fundo, ele sabia que aquilo tinha ido longe demais. E pela primeira vez, eles não estavam no controle. Eu estava. Depois daquele dia, tudo desmoronou. E não foi lento. Não foi gradual. Foi como se uma estrutura inteira, construída em mentira, tivesse sido puxada de uma vez só, e não sobrasse nada de pé. As provas estavam ali. Claras. Diretas. Impossíveis de ignorar. Minha irmã tentou reagir. Negou primeiro. Depois tentou se fazer de vítima. Disse que eu estava exagerando, que era tudo mal entendido, que eu sempre tive inveja dela. Mas dessa vez, não funcionou. Porque, pela primeira vez na vida, ela não estava lidando com opinião. Ela estava lidando com fatos. Ela mesma tinha se entregado. Na frente de testemunhas. Se identificando como eu. Assinando como eu. Respondendo como se fosse eu. Ela passou tanto tempo tentando ser eu, que, quando teve a chance, não soube parar. E foi isso que destruiu tudo. Quando a polícia chegou, eu fiquei parada. Observando. Sem dizer nada. E pela primeira vez, eu vi minha irmã sem controle. A postura altiva desapareceu. O olhar confiante sumiu. No lugar, desespero. Raiva. E uma tentativa desesperada de ainda manter alguma superioridade, mesmo com tudo caindo. Ela olhou para mim. E não era um olhar de arrependimento. Era de acusação. Como se eu tivesse tirado algo dela. Como se aquilo fosse dela por direito. E talvez, na cabeça dela, fosse mesmo. Porque ela passou a vida inteira acreditando que merecia tudo. Sem esforço. Sem limite. Sem consequência. Mas naquele momento, a realidade finalmente alcançou ela. E meu marido, ele foi ainda pior. Porque ele sabia. Desde o começo. Não foi enganado. Não foi confundido. Não foi vítima. Ele participou. As mensagens mostravam. Os horários batiam. As atitudes entregavam. Ele não só aceitou, como ajudou a sustentar aquilo. Uma vida dupla. Uma mentira construída a dois. Usando meu nome. Minha rotina. Minha identidade. E quando tudo veio à tona, ele não teve coragem de defender nada. Ficou em silêncio, olhando pro chão. Como alguém que sabe exatamente o que fez, mas não tem mais saída. Os dois foram levados. E naquele momento, eu achei que ia sentir algo grande. Raiva. Alívio. Satisfação. Mas não. O que veio foi silêncio. Um silêncio pesado. Porque, no fim, não era só justiça. Era perda. Eu perdi meu casamento. Perdi anos de confiança. Perdi a ideia de família que, mesmo com dificuldades, eu ainda tentava manter viva. Perdi lembranças que, agora, eu nem sabia mais se eram reais, ou se já estavam misturadas com a mentira. E isso dói de um jeito que não dá para explicar. Porque não é só o que aconteceu. É tudo que você começa a duvidar depois. Mas no meio de tudo isso, tinha uma coisa que, pela primeira vez, ninguém conseguiu tirar de mim. Eu. Minha identidade. Minha história. Quem eu era de verdade. E isso fez toda a diferença. Os meses que vieram depois foram difíceis. Muito mais do que qualquer um imagina. Tive que reorganizar minha vida inteira. Resolver questões legais. Mudar hábitos. Me afastar de pessoas. Reaprender a confiar, devagar. Teve dia que eu quis desistir. Teve dia que eu fiquei com raiva. Teve dia que eu só queria entender. Por quê? Porque alguém que já tinha tudo, ainda quis tirar o pouco que era meu.
Mas com o tempo, a resposta ficou clara. Nunca foi sobre precisar. Foi sobre ego. Sobre orgulho. Sobre a incapacidade de aceitar que outra pessoa, no caso, eu, pudesse ter algo verdadeiro sem depender de facilidade. Ela não queria só viver bem. Ela queria provar que podia ser melhor, até sendo outra pessoa. Mas isso não se sustenta. Nunca se sustentou. E no fim, cai. Sempre cai. E quando caiu, levou tudo junto. Enquanto isso, minha vida começou a voltar. Devagar. Sem pressa. Sem ilusão. Mas de forma real. Eu voltei a trabalhar. Voltei a ter rotina. Voltei a me reconhecer nas pequenas coisas. E foi nesse processo, sem buscar nada, sem esperar nada, que alguém apareceu. E não foi um príncipe encantado. Não foi perfeito. Não foi intenso. Não foi dessas histórias que começam com explosão. Foi simples, leve, honesto. Ele não tentou ocupar espaço que não era dele. Não tentou se provar melhor que ninguém. Não trouxe promessas exageradas. Só ficou. E dessa vez, eu soube reconhecer isso. Porque depois de tudo que eu vivi, eu aprendi a diferença entre aparência e verdade. Hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo só dor. Eu vejo clareza. Minha irmã sempre teve tudo. Menos caráter. Menos limite. Menos verdade. E por isso, tentou roubar. Mas no final, ela perdeu tudo que tinha. Liberdade. Imagem. Controle. Tudo. E eu perdi muita coisa. Mas fiquei com o essencial. Minha identidade. Minha dignidade. Minha verdade. E no fim das contas, isso vale mais do que qualquer vida perfeita que alguém tente fingir. Porque uma coisa eu aprendi depois de tudo isso. Você pode até tentar viver a vida de outra pessoa. Por um tempo. Mas nunca vai conseguir sustentar algo que não é seu de verdade. E eu nunca mais deixei ninguém tomar o meu lugar. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.